Bom dia, irmãos. Estou aqui mais uma vez contando com a misericórdia do Senhor e com a graça dele para poder estar compartilhando uma palavra aqui. Espero que essa palavra possa nos edificar e ajudar com que nós sejamos um corpo mais saudável. Bem, o que me chama a atenção nesses dias que a gente tem vivido, assim, tem me chamado muita atenção, é como as pessoas têm vivido de uma forma imediatista. O mundo tem botado pressão nas pessoas de forma com que elas tenham uma atitude sempre imediatista. Inicialmente, a gente via as pessoas sendo imediatistas com o consumo de bens. E hoje a gente vê com a tecnologia mudando, as pessoas sendo imediatistas com o consumo de informação. De forma que a informação hoje praticamente as pessoas não têm mais disciplina ou tempo para poder se especializar em nada, para poder conhecer nada profundamente, porque são tantas informações chegando que as pessoas querem ter todo tipo de informação, sem filtrar o que está acontecendo, e aquilo na verdade está a pessoa não tem um tempo para poder refletir sobre aquilo. E a palavra de Deus é semelhante, né? Não adianta a pessoa conhecer toda a palavra se ela não passar um tempo meditando nela, porque se a gente pegar o capítulo 14 de João, nós sabemos que o Senhor Jesus ele fala que depois que ele fosse, que ele enviaria outro que seria um outro consolador, e esse guiaria as pessoas a toda a verdade, ele exaltaria o Senhor, ele glorificaria o Senhor, glorificaria Jesus, ou seja, glorificaria a palavra. E o que ele está falando, assim, no meu modo de entender, a gente pode também traduzir que essa palavra, ela só tem efeito quando o Espírito de Deus realmente vem sobre ela, e isso acontece na meditação da palavra, na reflexão da palavra, na prática daquilo que a gente tem aprendido. A gente tem então, irmãos, meu chamado aqui é para que a gente possa ter uma atenção da forma que nós temos consumido informação. E da forma, obviamente, também que a gente consome no mundo todas as coisas, né? Mas essas coisas têm feito com que a gente tenha um desejo imediatista para todas as coisas, inclusive para o saber. Agora, em contrapartida, nós sabemos que a vida cristã é uma vida de paciência. Inclusive, o fruto do Espírito diz que Deus é longânimo, e nós também devemos ser assim, pacientes e longânimos, né? E se a gente não é paciente, a gente não vai poder viver a vida cristã da forma que ela deve ser vivida. Porque não tem como a gente... já na época dos discípulos, eles estavam lá esperando para que Jesus voltasse. E nós também continuamos nessa expectativa. A gente não sabe quando o Senhor vai voltar, se a gente vai estar em vida ainda, se a gente vai estar já dormindo, né, como se diz na palavra. Mas a gente sabe que nós temos uma disciplina, e a vida cristã, como é muitas vezes falado pelo nosso pastor Neif aqui, não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Então, as pessoas têm, de certa forma, se deixado levar por esse imediatismo e fazendo com que, então, a qualidade da vida cristã tenha caído. Nós temos que manter a fé, nós temos que manter a paciência, nós temos que esperar, porque o Senhor vai nos chamar, o Senhor vai chegar, a nossa vitória vai chegar, nossa confiança, nós sabemos que nós já estamos assentados em Cristo, nos lugares celestiais, mas nós sabemos que nós vamos ver a consumação disso no final da nossa vida. E essa expectativa que a gente tem de receber essas coisas que a gente tem como promessa, elas demandam paciência. A gente vê também uma coisa que me chama muita atenção, que acho que complementa essas coisas, que dentro das famílias, as famílias têm sido deterioradas em função disso. Porque as mulheres, os homens, todos, têm sido ofertado para todos, para as crianças também, essa enxurrada de informações que tem feito com que as pessoas não se foquem nas coisas que são necessárias. Se você tem um leão sai para caçar, se ele não escolhe um do bando, ele não consegue pegar. Se ele tenta focar em todos, ele não consegue pegar a presa dele. E nós também, de certa forma, somos assim. Se a gente escolhe saber de tudo, de todas as coisas, ter informação de todas as pessoas, escutar todo tipo de pessoa, ter a diversidade, né, a pluralidade, como eles querem pregar para a gente não foca naquilo que a gente quer receber, a gente não consegue, então, também ter sucesso naquilo que a gente tem se proposto. E eu acho que essa estratégia do inimigo, que eu entendo que é uma estratégia do inimigo, entendo que existe
uma estratégia orquestrada, que existem uma direção contra a igreja do Senhor, uma direção contra a família que o Senhor tanto preza. Eu entendo assim, tem gente que não entende, tem gente que acha que é o acaso, que é a evolução, mas para os dois casos é fácil de entender que as pessoas não estão focando como elas deviam nas coisas que são boas. E também é fácil de ver que as famílias estão sendo deterioradas, porque as mulheres, elas têm agora, a oferta para elas é diferente. Nós sabemos que a mulher, por exemplo, que o papel mais importante da vida dela é ser mãe. E o papel do homem mais importante é ser pai. Ele não tem nessa terra um papel mais importante. Não vai ter uma pessoa que vai demandar tanto da sua atenção como seu filho. Não existe isso, né? Isso é uma coisa que é natural. Obviamente que você pode ter filhos espirituais e dedicar seu amor a isso. Mas o que acontece é que então, essa enxurrada de informações tem feito com que as mães se dispersem. Tem feito com que os pais se dispersem da função dele de administrar não só os filhos, mas a família, a mulher. Eu posso falar isso porque eu me atento para isso. E eu também vejo como eu falho nisso. Eu tenho 4 filhos, eu tenho uma mulher que demanda minha atenção, graças a Deus que ela demanda, porque muitos já nem demandam mais a atenção do marido, elas já são independentes, né, entre aspas. E isso tem feito com que as famílias se deteriorem. Tem uma passagem que eu me cobrei, durante um bom tempo eu me cobrei muito assim, como que eu não tenho conseguido dar tanta atenção dentro da igreja, né, na instituição da igreja, e como que eu tenho gastado muito tempo, né, investido muito tempo dentro da minha casa. E uma passagem me confortou, mas também me chama atenção, assim, me cobrando, que é, na verdade, só um versículo, que é o versículo 8 do capítulo 5 do primeiro livro de Timóteo, que depois que Paulo fala bastante, né, sobre família, sobre como cuidar dos idosos, como cuidar dos mais novos, como que a mulher deve se portar, como o homem deve se portar, como que o bispo deve se portar, todos muito relacionados dentro da postura dentro da família. Tem um versículo que fala assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, volta a me chamar a atenção essa situação, e eu vejo assim, continuo com uma preocupação, que eu tenho falado aqui outras vezes, já falei isso, que eu vejo que existe um investimento muito grande contra a família. Investimento do inferno, investimento dos nossos inimigos, investimento do nosso inimigo, né? E nós, na verdade, temos então que ser aqueles que se opõem a isso. A gente não pode agir de forma diferente, a gente não pode ser aquele que aceita o que está sendo imposto para nós, mas nós temos que ser aqueles que opõem veementemente aquilo que está sendo proposto para a gente pelo nosso inimigo, porque ele quer a nossa derrota. E a nossa vitória está em focar no Senhor, porque Ele é o autor, consumador da fé, Ele é vitorioso. Mas para poder fazer isso, nós sabemos que nós temos que ser pacientes, nós temos que não podemos ser imediatistas. O imediatismo tem consumido as pessoas, tem botado pessoas ansiosas, tem colocado pessoas depressivas, tem colocado pessoas com a saúde mental debilitada. Nós temos que ser pacientes. E, além de pacientes, eu queria então lembrar aqui que nós devemos também ser diligentes dentro das nossas casas, porque nossas casas estão sendo atacadas. Como a gente está sendo atacado, não é só você, é você, sua mulher, seus filhos, todos estão sendo atacados com essas informações, com informações que são contra o cristianismo, contra a família, e que não só isso, mas também estimulando atitudes de consumo o tempo todo, de consumo exagerado de bens, de serviços, de consumo exagerado de informação, e essas coisas têm feito com que as pessoas fiquem desfocadas. Então, acho que nós devemos ser como aquele leão que citei, foca no alvo que você quer e corre atrás desse. O resto você esquece, porque ninguém vai poder te tocar como o restante do rebanho não pode tocar no leão. Dificilmente, né, o rebanho vai tocar no leão, mas de forma semelhante também, nós não vamos ser tocados por aquelas informações que estão à nossa volta, se a gente está focado naquilo que a gente quer, porque o Senhor aqui nos guarda. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui. Ela, primeiramente, é uma mensagem que vem para mim mesmo, e que a igreja possa ser edificada também dessa forma, e nós sejamos, então, um corpo forte, com famílias bem estruturadas. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e agradeço a todos pela oportunidade.